el pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras. Trago uma palavra com o título de Viver em Santidade. Amém? Nós sabemos que, como angolanos no nosso país, estamos a atravessar um momento peculiar, um momento difícil, um momento de muita falta de santidade, muita falta de amor, muita falta de justiça. Portanto, falando de santidade, eu quero primeiro começar a falar quem Deus é. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas dizem que Deus é santo e perfeito, sem defeitos, completamente justo, puro e separado do pecado. Portanto, há Escrituras também que dizem que em Deus não há rugas nem máculas. Amém? Portanto, a Bíblia ensina-nos que santidade é um atributo de Deus, mas ao mesmo tempo chama a homens e mulheres como santos. A palavra ensina-nos que receber Jesus como Senhor e Salvador é ser uma nova criatura, é ser purificado e separado do pecado. Se Cristo vive em nós, somos santos, não por mérito próprio ou esforço, mas por causa dele, de Jesus. Amém? Portanto, há uma santidade grande, recebemos automaticamente quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos batizados nas águas, somos nascidos de novo. Portanto, vamos ainda voltar para trás, na época de Adão e Eva. Portanto, o homem, Deus fez o homem na sua imagem e semelhança. Portanto, Adão e Eva foram feitos na sua imagem e semelhança. Significa dizer que nós tínhamos a aparência de Deus, mas também tínhamos as características de Deus. Os nossos pensamentos eram os pensamentos igual de Deus. Portanto, nós tínhamos hábitos e costumes que Deus tem. Portanto, a queda do ser humano fez com que nós perdêssemos a consciência de quem nós éramos. Portanto, significa que a nossa mente ou nosso coração foi corrompido. Ser corrompido significa perder a originalidade. Portanto, Satanás começou a nos atacar com outras informações de quem nós éramos. Portanto, nós começamos a ter uma vida pecaminosa, uma vida sem santidade. Por tal motivo, Deus trouxe a Bíblia. Deus trouxe a lei. A lei, o propósito da lei, segundo a Bíblia, foi para nos punir. Portanto, se olharmos para o tempo de Noé, Deus trouxe o dilúvio para punir e erradicar a falta de santidade dentro da humanidade. Portanto, Deus eliminou todo ser humano e deixou uma família para começar de novo a reproduzir. Essa família era uma família santa. Essa família era uma família com a natureza não corrompida. Mas, mesmo assim, a santidade, a falta de santidade ou a corrupção voltou a entrar no ser humano. Portanto,
Ser santo é ser tirado do reino das trevas e transformado ou transferido para o reino de Deus. Quando isso acontece, quando acreditamos que quando acreditamos em Cristo, Cristo passa a habitar dentro de nós. Amém? Portanto, é Deus quem nos guia. Portanto, o que é que devemos fazer para manter a nossa santidade? Devemos controlar as nossas mentes ou o nosso coração. Aquilo que nós chamamos de mente, Deus chama coração. Para mantermos a santidade. A Bíblia diz que a mente é um campo de batalha. O que é que significa? Significa que nós temos uma luta constante nas nossas mentes. A mente tem sempre acesso a pensamentos que não é agradável a Deus e que também nós como crentes também não é agradável a nós. Então, nós não temos controle desses pensamentos que entram, mas podemos controlar que não desçam no nosso coração. Portanto, a nossa mente dá acesso à parte inferior da nossa mente que se chama coração. O problema que nós temos não é dos pensamentos que pairam na nossa mente, mas sim o aceitar esses pensamentos. Portanto, devemos então ter o controle daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. Por quê? Porque isso dá acesso ao nosso coração. O pensamento que não está na parte superior da nossa mente, nós podemos rechaçar, nós podemos negar. Portanto, meditando nas Escrituras Sagradas, lendo as Escrituras Sagradas, nos faz compreender quais são os pensamentos que são da vontade de Deus. Portanto, devemos ter cuidado com aquilo que desejamos. As Escrituras Sagradas nos dizem que não devemos desejar as coisas deste mundo. Por exemplo, o que são as coisas deste mundo? Os bens materiais. Há muitas pessoas que são materialistas. Desejar ou ter ganância pelo dinheiro, querer ser famoso a todo custo, gostar de estar junto daquelas pessoas famosas, daquelas pessoas que têm muito dinheiro, pessoas pecaminosas, pessoas com hábitos e costumes que Deus condena. Isso não é bom. Por causa do amor das coisas deste mundo, as portas do nosso coração se abrem e dá acesso a espíritos como o espírito de inveja, o espírito de cobiça, o espírito de fornicação, idolatria, o ódio, o rancor, a vingança. Tudo isso entra nos nossos corações para contaminar a nossa mente, contaminar nossos corações. Portanto, devemos ter muito cuidado com aquilo que desejamos. Portanto,
Deus é santo. Devemos desejar andar santificados, amém? Deixa ver em Efésios 4, versículo 1, vamos ler até 2, até 4, vamos ver. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Amém? Eu vou agora no versículo 12. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, nós temos que desejar aperfeiçoar-nos. Nós não podemos continuar no mesmo nível que começamos. Até 13 diz: até que todos seguimos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, a Escritura está a dizer que nós devemos andar de glória a glória. Nós devemos mudar do nível em que nos encontramos quando começamos a nossa caminhada em Cristo. E o alvo é atingirmos a estatura de Cristo. Quer dizer que nós vamos ser igual a Cristo. Quando nós atingirmos a perfeição, não vamos precisar da Bíblia, porque nós vamos ter uma mente sadia, uma mente perfeita, conforme Cristo pensa, pensar. Por isso é que Deus diz na sua palavra que nos fez na sua imagem e semelhança. Portanto, atingir a imagem e semelhança de Deus é quando nós perdermos esse corpo que foi contaminado, quando nós, no dia da ressurreição, vamos ter um novo corpo. O corpo que perdemos, o corpo celestial, um corpo cheio da glória de Deus. Portanto, nós vamos ser iguais a Cristo. Vamos ter uma maneira de pensar igual a Cristo. Não vamos precisar que Deus nos diga quem nós somos, o que devemos fazer. Portanto, ser ou andar em santidade tem muito a ver com o propósito pela qual Deus nos enviou para este mundo. Quando nós sabemos do propósito pela qual Deus nos enviou para este mundo, esse propósito é refletido naquilo que Deus espera de nós. Portanto, nós não podemos mais pensarmos que queremos ser outra coisa que não tem a ver com aquilo que Deus nos destinou. Por exemplo, há pessoas que ainda estão confusas. Não sabem se é mulher, se é homem. Há pessoas que são homens e querem ser mulheres. Há pessoas que são mulheres e querem ser homens. Não sabem o propósito pela qual ele veio para este mundo. A mulher tem um propósito. O homem também tem um propósito. Somos todos feitos na imagem e semelhança de Deus, mas temos propósitos diferentes. Portanto, querer fazer um papel diferente daquilo que Deus te propositou é não ter santidade mental. A mente é que purifica o espírito. A mente é que purifica o nosso corpo, a nossa alma. Portanto, quando nós fomos regenerados, Deus regenerou a nossa parte espiritual, o nosso espírito. O ser humano tem problema na alma. O ser humano
esse grande problema que a alma, onde é que reside a nossa vontade, onde é que reside o intelecto, os nossos pensamentos, portanto, os prazeres. Portanto, nós devemos educar a nossa alma através da meditação, para que nós não podemos mais ter ou deixar com que o inimigo venha nos confundir, venha nos corromper. Nós vimos como é que a igreja hoje em dia está, não somente a sociedade ou o mundo, mas também a igreja. A corrupção atingiu todas as esferas da sociedade. Há uma corrupção massiva. Nós vimos como é que pastores se envolvem com irmãs na igreja. Nós vimos como é que muitas pessoas vestem-se, mesmo dentro da igreja, a atitude que tem pouco a ver com santidade. Portanto, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós temos uma cultura, nós temos uma maneira de ser que é do reino de Deus. Como exemplo, a maneira de nós namorarmos, a maneira de nós arranjarmos uma noiva e casarmos, deve ser sempre acompanhada com santidade. Significa tratar a tua noiva como deve ser, com respeito, tratar o teu noivo com respeito, não se envolver em atividades decorosas, não se contaminar antes de consumir o casamento, não fazer coisas que as escrituras sagradas somente nos autorizam a fazer depois do casamento. Portanto, devemos ter a vontade. A primeira coisa que acontece no nosso coração para nós andarmos em santidade é termos a vontade. Eu falo sempre de como é que eu comecei. Eu comecei a ter vontade, a ter via as outras pessoas a servir, via as outras pessoas andar naquela santidade de Cristo. E eu queria também. Na altura, eu tinha saído do mundo com hábitos e costumes e vícios que eram contra a palavra de Deus. E conforme eu vivia meditando na palavra, lendo as escrituras, comecei a dar conta que muita coisa que eu fazia era pecado. E eu não sabia que era pecado. Então comecei a abandonar muita coisa, comecei a abandonar. Mas havia coisas que eu não conseguia controlar. Eu repetia sempre, voltava a repetir, pedia perdão, mas voltava a repetir. Eu não tinha controle daqueles hábitos, principalmente na minha área sexual. E comecei a pedir a Deus para limpar, para tirar. E Deus começou a me ensinar como ter uma mente sã, como ter uma mente sadia. Deus me disse para ter cuidado daquilo que eu visse e ouvisse. Para não ver filmes com gravuras ou cenas de amor muito profundas. Não ver vídeos pornográficos, por exemplo. Não ouvir certo tipo de músicas, não ouvir certos áudios. E eu comecei a não ouvir mais. Outra coisa que eu fazia é, quando eu tivesse um pensamento, às vezes é pensamento, às vezes é imagem na tua mente, às vezes são imagens pornográficas, às vezes tu olhas uma mulher bonita e de repente ela beija-as nua. Portanto, nós não devemos entreter esses pensamentos, nós devemos aniquilar, nós devemos negar esses pensamentos. E como é que se nega? Nega-se com versículos bíblicos. Eu, quando tenho esse tipo de pensamento, quando tenho esse tipo de imagem na minha mente, eu digo, eu fui feito na imagem e semelhança de Deus. Eu tenho uma mente sã e sadia. Não é só do pão que vive o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, eu digo, às vezes, se estou distraído com o pensamento, eu não dou conta.
e dou conta depois que é pecado, eu peço perdão a Deus. Eu digo, eu aniquilo esse pensamento no nome de Jesus Cristo. Às vezes digo, eu tomo cativo todo pensamento na minha mente que se exalta contra a vontade de Deus. Amém? Portanto, você nota que esse pensamento depois já não vai vir mais. Já não vai ter a frequência que tinha antes. Por quê? Porque você fechou as portas. Portanto, meus irmãos, eu vos exorto a meditar muito na palavra de Deus, ler as Escrituras e ter a vontade de andar limpo. Amém? Quais são os benefícios de andar em santidade? É ter a presença de Deus 24/24, ser guiado por Deus. Sabe, você quando peca, Deus afasta-se de ti. Você já não ouve a voz dele quando estás a ter comunhão com ele. Já não ouves ele a responder. Até que tu peças perdão, até que tu te arrependes. O arrependimento deve ser em espírito e em verdade. Significa dizer, tem que ser genuíno. Porque senão, Deus conhece o teu coração. Deus sabe quando tu estás a pedir um arrependimento, quando estás a pedir a Deus perdão, mas um perdão falso. Portanto, outro benefício é ter o favor de Deus. Nós vimos algumas pessoas que têm o favor de Deus. Significa que eles são abençoados. Quase tudo que eles fazem dá certo. Portanto, você que é nascido de novo, você deve ter esse favor de Deus. Outro benefício é ter a proteção de Deus. Nós sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Portanto, essa proteção, que é como se fosse invisível, mas real sobre ti, é como se fosse um guarda-chuvas, que tudo o que o inimigo te tira não cai sobre ti, não cai sobre a tua família. Portanto, esse é um outro benefício de andar na proteção de Deus. Os dardos inflamados que te tiram, a feitiçaria, não entra, não pega. Por quê? Porque tu andas em santidade. A paz de Deus na tua vida, paz de Deus na tua família, tranquilidade. Amém? Mesmo na turbulência, você sente paz, alegria. As pessoas ficam, às vezes assim, parvas, quando me veem eu a dançar, eu a louvar, eu a falar comigo mesmo. Eu tenho uma alegria que não vem das coisas, não vem do dinheiro, mesmo às vezes sem dinheiro. Eu estou alegre. Hoje eu fico alegre. Só de ver as pessoas na praça. Me dá uma alegria muito grande de ver o meu povo. E me dá uma tristeza de ver o seu sofrimento. De ver, por exemplo, as mães solteiras a lutar sozinhas para sustentar os seus filhos, para pôr os filhos na escola, para dar de comer. Eu sinto muito mal. Às vezes tento fazer o melhor para les ajudar. Portanto, meus irmãos, ter um coração santo, ter uma mente sadia é muito importante para a tua caminhada no reino de Deus. É muito importante para que Deus te guie. É muito importante para que tu sejas transformado. Amém? Portanto, espero que essa palavra seja de agrado e que te ajude também a mudar. Amém? Que Deus os abençoe. Que comía con Jesús el mismo pan, pero un día la traición llenó su alma y el amor al dinero lo cegó, y con unas monedas miserables al maestro con un beso le entregó.
Muchos se asombrarán, Pero es que Jesucristo, su iglesia viene a buscar. pero es que Jesucristo su iglesia viene a buscar. Muchos quieren ir al cielo, pero no quieren dejar Los placeres de este mundo, el pecado y la Vela ahí, pastora. y la maldad.